Olá, boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de julho de 2021. Acabamos de sair de um psicodrama público com o tema Então Adeus. Hoje a diretora foi a Gelce Monteiro. Como egos auxiliares temos a Miriam Reparas e eu, Val Barcelos. Hoje temos um convidado aqui que veio pela primeira vez, foi um prazer tê-lo com a gente, um convidado que é o Sérgio Batista, que topou participar da entrevista. Foi a primeira vez que ele veio hoje, ele é de Gonçalves, Minas Gerais. Então a ideia dessa entrevista é logo após a sessão de psicodrama público de São Paulo, online, comentar um pouco como é que repercutiu esse psicodrama ainda na emoção da sessão que acabou de acontecer, ou momentos de instabilidade, ou momentos de alta emoção, que despertou toda a dramatização e as cenas que foram compartilhadas durante a sessão. Eu vou pedir primeiro para o Sérgio, então, comentar um pouquinho qual foi a sua primeira impressão. Nunca havia participado de um psicodrama, não é, Sérgio? Bom, eu agradeço o convite pela oportunidade, né? Eu gostei, foi bastante significativo. Eu tenho um psicólogo muito próximo de que convívio de trabalho aqui, e ele faz esse trabalho, só que eu nunca vivenciei, né, quando ele está aplicando aqui, mas a gente conversa muito. Então, alguma ideia eu tinha do trabalho, mas a experiência de vivenciar é outra, né? E é muito importante. E por eu ter feito já terapia, já fiz terapia com 3 terapeutas de um ponto de vista pessoal, muitas das coisas a gente vai olhando e resolvendo, né? E quando você se depara com um trabalho desse, é muito interessante, porque você resgata questões que foram trabalhadas, abre novas perspectivas, novos olhares, né? Então, de maneira geral, foi muito bom. Uhum. Então, eu vou situar um pouco melhor aqui para a gente lembrar, né? A cena principal foi a cena de um imigrante que estava subindo uma montanha e chegou do outro lado, foi acolhido por dois tipos de pessoa. Uma pessoa que queria é, aliciar esse imigrante como um trabalhador num esquema escravocrata e uma outra turma que queria convidar esse trabalhador para participar de uma cooperativa, né? E aí, a partir disso, tiveram dois anjinhos também, ou dois segredinhos, um no ouvido direito, outro no da esquerda, desse imigrante, é, falando, aconselhando para entrar no trabalho da fazenda ou para entrar no trabalho da cooperativa, enfim. Foram essas as cenas, assim, só para a gente situar um pouco melhor. Durante a entrevista, Sérgio, se você quiser comentar mais alguma coisa do aspecto pessoal, como é que reverberou em você essas cenas, fica à vontade. Miriam, quer comentar o psicodrama? Acho que o Sérgio ia falar alguma Ah, ele coisa, ia tá? falar, desculpa, Sérgio. Eu, desde mais jovem, sempre fui preocupado. Hoje eu estou com 51 anos, sempre fui preocupado com uma questão que é da autonomia, né, diante da vida. Como a gente conquistar a autonomia, como trabalhar com a autonomia diante dos outros, né? Hoje o trabalho me remeteu muito a essa questão da autonomia, né? Como os desafios da vida, quando a pessoa estava subindo a montanha, né? Ela fez uma escolha de subir a montanha. Todos nós fazemos grandes escolhas, pequenas escolhas, né? E no caso dela, uma escolha grande de conseguir chegar ao topo da montanha. E essa montanha, que é uma decisão, né? Ela usou ali da liberdade da escolha de subir a montanha.
E nesse decorrer desse processo, ela foi se deparando com várias outras questões, né? Os pensamentos pessimistas, por um lado, os otimistas, por outro, a relação com o externo, que tenta aprisionar, né, naquela situação, uma pessoa tentando gerar quase que uma situação de escravidão ali, né? Então, ela estava buscando talvez uma liberdade, mas encontra uma situação desafiadora que o contexto trouxe para ela, mas ao mesmo tempo as outras opções que foram surgindo, né? Então, remeteu muito para minha vida pessoal essa construção de uma autonomia, e também o meu histórico é muito ligado a projetos sociais, desde dentro de universidades, dentro de prefeituras, dentro de ONGs, né? Sempre tentando ajudar as pessoas a subir montanhas, né? E esses desafios que a gente vai se encontrando, e claro, isso bate dentro de nós também, né? Da nossa história pessoal, as montanhas pessoais que a gente tem que subir, e Sim. todas essas falas, né? De maneira geral é isso, e foi bem simbólico para mim. Uhum. Muito bom. Miren, abre o microfone. Continuando com essa a parte que de fato se apresentou mais, que era referente à migração, teve um momento que uma pessoa compartilhou uma cena dela tendo que deixar junto com outras 14 pessoas no próprio Brasil e vir de Alagoas para São Paulo, né? Essa cena trazendo uma família inteira e não sabendo com que se iam encontrar. Isso remete a muitas histórias na minha própria família também, que já teve, e em todos os imigrantes. E essa questão que o Sérgio acabou de falar sobre o que trouxe para ele, essa realidade, colocando nesse momento da chegada do imigrante, dos desafios das escolhas, dos desapegos, é uma realidade muito forte também, no qual você nunca vai saber, né, quando você está chegando a um lugar, que realidade você vai ter, se a sorte vai te acompanhar, né? Então, isso que eu queria trazer, também em outro comentário que teve, de que todos que compartilhamos as histórias éramos, a maioria, de raça branca, e teve também uma história de uma pessoa que veio falar que ele, por sua cor, que era descende da África, ele não tem trazendo, ele perde a história da sua vida, não tem como recuperar o saber, e quando temos a chegada em outro lugar também é bem diferente, é um imigrante da raça branca, né? Então ele falou sobre essa dificuldade e essa perda também de referências que ele teve. Só isso que queria compartilhar. Boa, bem lembrado, né? Achei o trabalho muito sutil, trabalhando com essas questões muito sensíveis da imigração. A gente a Gels preparou aí um post de divulgação, um folder que tinha uma mala e a frase em cima escrita então adeus. E a gente não sabia muito bem que tipo de adeus que iria aparecer. E apareceu da imigração, né? Deixar o país e ir para morar em outro, arriscar a vida em outro país. Geralmente as imigrações acontecem por conta de fugir da guerra, né? De escapar de alguma situação muito terrível, porque ninguém quer ir embora do próprio país, né? A não ser que a situação seja muito terrível, né? Então foi muito bonito, muito sensível, porque eu acho que na vida a gente realmente migra de uma situação para outra sem parar, né? De um trabalho para o outro,
ou da família para sair de peito aberto aí na sociedade, tentar vencer, tentar ter autonomia econômica e emocional para enfrentar a vida e tal. Então é muito simbólico, foi muito bonito, assim, e muito interessante o comentário desse participante negro que disse que não tem história, porque a história dele não foi registrada, né? Então, só por não ter o registro, a gente já imagina qual é a realidade de ser negro no Brasil, mesmo aqui a gente tendo a maioria negra, né? A maioria da população dos brasileiros é negra, no entanto, estão os brancos aí no poder o tempo todo, né? Isso é muito injusto, né? Entre outras injustiças, né? Diga, Sérgio. E sabe que isso é também verdade para os povos originários daqui do Brasil, né? Eu tenho, dos 4 avós, 3 são descendentes indígenas, Ó, sendo que 2 deles são mais diretos. E a gente não sabe, né? É tão absurdo isso, né? Porque já estavam aqui, né? Pelo menos há 4.000 anos, 2.000 anos, os dados são contraditórios, né? Mas, por exemplo, eu não consigo alcançar a minha história indígena, da minha herança indígena dos meus avós. Eu não consigo. A uhum. gente tem fragmentos apenas, né? E é tão impressionante porque, né, hoje são mais ou menos 324 povos originários ainda presentes, eram mais de 500 talvez. E a gente não saber, como o rapaz nem lá, você não saber nem a própria etnia, a língua, a cultura e toda a riqueza que tinha desse histórico, né, dos povos originários. E o meu próprio avô, que migrou da Europa, da minha família, o meu avô materno, também não tem, né, foi apagado também da família a história. Então, essa falta de lastro é muito profunda, né? Então, Sérgio, acho que no Brasil todos nós somos uma grande Sim, mistura de povos, né? Os sim, indígenas é que são os povos originais do Brasil e os brancos colonizadores invertem essa relação sim. quando vêm e dominam, né, as terras. Então, espanhóis, holandeses, alemães e foram os primeiros portugueses, né, os primeiros que colonizaram o Brasil e então trouxeram muitos negros para o Brasil e a escravidão no Brasil foi o país que demorou mais tempo para acabar, se é que acabou, né? A gente ainda encontra muita exploração de trabalho, Sim, não, dos negros e brancos, né? Nesse sentido, dos imigrantes, é. das pessoas carentes sem informação, como apareceu no psicodrama de hoje. Vamos lá, Gelsi, agora é você. Comenta aí um pouco como é que foi a direção, se você sentiu algum momento de desequilíbrio, ou, enfim, como é que foi a experiência para você hoje? Gelsi? Então, eu achei muito interessante toda essa participação e essa fala sobre as diferenças de oportunidades que tiveram os que vieram para cá, né? Os índios, que não queriam se sujeitar, estavam na terra deles, né? Os negros vieram sem nada, só com o próprio corpo. A única opção que eles tinham para sair da escravidão era ir para o quilombo, mesmo assim em terras estranhas, que não eram as terras deles, que eles vieram de outro continente. E a gente estava muito nos imigrantes, porque foi o que surgiu. Interessante que uma participante trouxe a imagem da montanha e do céu, e eu achei que aquela imagem era importante para construir uma cena. E daí eu sabia que tinha uma cena que podia aparecer, que era de um ex-namoradinho descendo a rua de um morro, né, indo embora. E alguém falou de outra coisa também, e acabou nisso do imigrante, que foi uma sacada muito interessante, porque todo mundo é descendente de imigrantes aqui no Brasil, a não ser os que forem puramente indígenas, né?
Então, a gente caiu numa história que emociona todo mundo se emocionava, eu me emocionei também, e também relembrei de histórias da minha família e da vizinhança e do bairro, de tudo onde a gente nasceu e foi criado aqui no Brasil. O mais gostoso foi que a gente conseguiu fazer uma cena longa, que muitas vezes, desde que o psicodrama é online, acontece de termos muitas histórias pequenas, porque as pessoas não se sentem naquela mesma liberdade de quando a gente fazia presencial, né? Que a história pode continuar e tal. E hoje nós tivemos que parecia uma viagem, porque aquilo andou por céus e terras, né? E a montanha, para mim, sempre significou força. Eu sempre senti isso. Gosto de ter uma visão de montanha na janela, porque eu considero que a montanha tem transmite essa coisa de segurança e de força para a gente. E isso tudo aconteceu hoje nesse psicodrama. Então, para mim, foi um prazer enorme, porque eu consegui viver uma viagem, pouco precisei dirigir, a não ser conter um pouco, né? Muitas vezes a gente precisa estimular para a participação. E aqui não, hoje tinha que de vez em quando conter um pouco e terminando, porque senão a gente ia ficar o resto da tarde viajando, né? Com essa maleta que veio no post e que levou a gente por uma viagem de memórias, de reflexões e até de posições políticas, como acabou chegando também no final, né? No compartilhamento. Então, Só para te relembrar a imagem da caverna e da das raízes. das raízes, veja só. Uma caverna, com as raízes, isso na montanha, né? Naquela montanha toda tinha. Montanha, né? Bonita essa poética das raízes, né? Tentando descobrir aonde o mar, digamos, criar essa independência, essa liberdade de achar, né? As próprias raízes, né? Que também poderia se falar sobre as raízes também dos imigrantes, né? E da nossa ancestralidade, são as raízes, as nossas raízes, isso também apareceu. Assim como tinha água, né? Que buscava água e encontrava água, que a água segue. Foi muito bonito, sim, apareceram os elementos fundamentais aí da vida, né? Foi muito bonito. Da natureza e da vida, não É é? isso, gente. Mais alguém quer comentar alguma coisinha? Ou a gente vai encerrando por aqui? Eu acho que está ótimo, que a gente pode guardar a imagem da montanha. Então tá bom. Gente, obrigada, valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Todo sábado tem mais. Próximo sábado é aniversário do Psicodrama, de 18 anos do Psicodrama. E eu que vou dirigir, vou dar um spoiler aqui, vai ser um teatro espontâneo. Tchau, tchau, gente. Até.